Bem, boa tarde, meus irmãos, boa tarde, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 20 de agosto de 2026. Olha como está correndo, né? Hoje é dia 20 de agosto. Nesse horário das 16 horas, nós estudamos essa obra, ó, As Curas de Jesus, de Joaquim Bueno Neto. Esse livro é estudado no curso que é Jesus, o Médico das Almas, que na realidade é o curso que a gente realiza toda quinta-feira às 16 horas. Jesus, o Médico das Almas. E nesse curso nós estamos estudando esse livro, As Curas de Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 4, O Servo do Centurião. Esse é o capítulo 4. Nós estamos na página 40, no primeiro parágrafo da página 40. Quer dizer, na realidade do todo é o parágrafo 23, mas é o primeiro parágrafo da página 40 que diz assim: a ninguém é dado sofrer. Mas antes da gente iniciar aqui o nosso estudo, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a nosso Pai Criador, a Jesus, o Médico das Almas, aos Espíritos amigos, para agradecer essa oportunidade abençoada de estarmos aqui estudando, procurando entrar em contato, um contato maior, mais estreito com o nosso mestre, que é um médico, né? É o médico das nossas almas, e que todos nós possamos, né, realmente nos dedicarmos a esse trabalho, esse estudo que é um verdadeiro tratamento espiritual. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, abençoe nossa família, nossos bons propósitos e nos permita iniciarmos os nossos estudos com a sua bênção. Graças a Deus. Então vamos lá, vamos ao nosso estudo. Diz assim o autor da obra, Joaquim Bueno Neto: a ninguém é dado sofrer, se não for por necessidade de algum ajuste perante as leis universais, incontestavelmente infalíveis, porque divina. Porque tem muita gente que fala, né? Espiritismo é uma doutrina que só fala de dor e sofrimento. Não. Se a pessoa estiver bem, em paz com a sua consciência, estiver fazendo tudo direitinho, não tem por que sofrer. A pessoa não irá sofrer. Nós só sofremos quando a gente, né, age contrário à lei universal, às leis divinas. Quando a gente faz alguma coisa contrário àquilo que Jesus ensinou. E o que é que Jesus ensinou? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo para ti mesmo. Quando a gente não faz isso, aí a gente sofre. Porque, de alguma maneira, a gente está infringindo essa lei. Está indo de contra aquilo que Jesus ensinou. Está indo, de alguma forma, violentando o direito do outro. Então, quando a gente faz isso, a gente sofre. Quando alguém, se você desarruma alguma coisa, você tem que arrumar, você tem que corrigir. Né? Então, a ninguém é dado sofrer. Ninguém nasceu para sofrer. A gente sofre porque nós agimos de forma equivocada. E muitas vezes, sabendo que está, aquilo é equivocado, não deve ser feito. Mas, como a gente tem o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, né? Eu não vou levar desaforo para casa, lembra? E aí a gente reage. E às vezes a gente reage de forma errada e isso tem consequências, tendo consequências. Que agrida, como disse aqui o estudo de ontem, eu vou até pegar o termo, que eu gostei muito do termo, que no estudo de ontem do Sermão do Monte, né? Quando a gente faz algo que desequilibra a economia universal, né? Quando a gente faz algo que desequilibra a economia universal, nós temos que corrigir. É igual só pensar, é, vamos dizer aqui.
Você vai faz um empréstimo no banco, né? Então, você vai lá, eu vou pagar em 10 vezes esse empréstimo. Ah, eu quero fazer empréstimo porque eu quero fazer uma obra na minha casa, quero comprar alguma coisa. Tudo bem. O banco confia e te empresta. Aí depois, você sabendo que tem esse empréstimo, que às vezes, vamos dizer que seja um empréstimo de R$ 1.500 que você tem que pagar todo mês. Aí, de repente, você vê uma coisa, eu quero comprar aquilo também. Mas uma televisão nova, quero comprar uma televisão de 55 polegadas. A tua é de 54. Você quer comprar de 55, né? E aí a prestação da televisão vai ficar, vamos dizer, um exemplo, chutando aqui, R$ 500. Pronto, você sabe que está pagando um empréstimo de 1.500. Se você for comprar uma televisão agora, fazendo um empréstimo de R$ 500, você já vai estar devendo quanto? 2.000. Você tem 2.000. 1.500 da outra, né? Do outro empréstimo que você fez, porque você quis comprar uma coisa legal para sua casa. Agora você está traindo um empréstimo de 500. A tua contabilidade, na tua lista lá de receber o pagamento, tem que pagar as coisinhas, tem lá, empréstimo de 1.500. Toda a tua organização está baseada, você tem que pagar 1.500. Aí você contrai um outro empréstimo, uma dívida de mais 500, não vai abalar os teus cálculos? Vai. São R$ 500 a mais. Ah, mas eu quero muito aquela televisão. Aí você compra. Pronto, agora você está com uma dívida de 2.000. Se acontecer qualquer coisinha e você não puder pagar a conta do banco, os 1.500 primeiro, o banco vai fazer o quê? Vai te cobrar juros. No outro mês, você não tem que pagar 1.500 ao banco, você tem que pagar 1.700 mais o 500 da televisão. São 2.200. Aí você não paga, ou paga só uma parte. Aquela dívida vai o quê? Aumentando cada vez mais. Mas foi você que escolheu. O primeiro empréstimo cabia dentro do teu orçamento. Mas você quis mais uma televisão, botou mais um valor que deixou o teu orçamento muito apertado. Aí você começa a não pagar, o banco começa a cobrar juros, e aí você começa a dizer que o banqueiro é ladrão, que os bancos exploram, que os bancos isso, os bancos aquilo. Mas você não sabia que você já tinha contratado um empréstimo de 1.500, sabia? Sabia que se você contratasse outra dívida, ia ficar apertado o teu orçamento. Mas você quis fazer isso. Agora que a coisa apertou, você faz o quê? Coloca a culpa do outro. E aí vem aquela questão da justiça, né? Você bota algum bem fiscal, você vai sofrer. Se você fosse uma pessoa equilibrada, você faria o quê? Não deixa eu terminar de pagar a primeira dívida, aí eu vou contrair a segunda, porque o meu orçamento não cabe duas dívidas grandes. Mas não é assim que a gente age. A gente vai pelo impulso. Aí eu quero, está tão linda. Então, é o que eu disse aqui: a ninguém é dado sofrer, se não for por necessidade de algum ajuste perante as leis universais, incontestavelmente falíveis, porque é divino. Então, você está devendo, você tem que pagar, porque o outro te prestou dinheiro. Se ele não cobrar você, quem vai ficar desequilibrado é ele. Aí, no outro parágrafo da página 40, diz assim: nessas horas em que o coração parece bater exprimido, lembremos do amor de Deus, de sua interminável paciência para conosco, e do quanto é possível termos nos equivocado num passado que se perde no tempo para termos merecido essa expiação. Quer dizer, nós já sabemos que a dor, se ela não é de graça, Deus não joga bingo com gente, não joga roleta com a gente. Se eu hoje estou passando por um processo de dor,
é o processo educativo. Pode ser por questões dessa encarnação, erros que eu cometi lá atrás, né, quando era jovem, ou é de outra vida, é de vidas passadas. Isso é aquela coisa, né? Eu não tenho que duvidar. Eu não tenho que duvidar. São esses dois fatos. Uma prova que eu pedi, até para andar mais rápido, progredir mais rápido. Então, tem três opções. Eu estou corrigindo algo, um processo educativo para tratar problemas do passado, ou, em segundo lugar, pode ser problemas dessa vida, ou é uma prova que eu pedi para progredir mais rapidamente. Essas três hipóteses você tem que aceitar. Uma delas. O que você não pode aceitar é a seguinte: Deus errou. Deus errou. Não tem como Deus errar. E não nos falte fé nos estatutos celestes, que sempre conferem a cada um segundo sua necessidade, cada um segundo suas obras. É merecimento. Então, a gente recebe aquilo que a gente merece. Nem mais. Eu até penso assim. Às vezes a gente até recebe um pouquinho mais, que a misericórdia divina é tanta, né? Que às vezes ele dá até um pouquinho mais do que a gente merece. Mas não nos faz sofrer além do que a gente merece. Eu penso assim, Deus faz a gente, nos educa dentro daquilo que a gente merece. A quantia exata. Agora, quanto a nos trazer algo, nos dar algo a mais, isso ele dá. A gente dá muito mais até do que a gente merece, por causa da generosidade divina, da misericórdia divina, né? Tem gente até que fala assim, eu não mereço tanto, né? E às vezes está até acertando. Então, ele diz aqui, e alijemos quer dizer, afastemos de nossas consciências a infeliz ideia do acaso. O que é o acaso? Alguém fez o sorteio e eu caí. Eu fui a sorteada. Ou de uma fatalidade cega. Não. Deus decidiu me castigar. Por quê? Ele não gostou da roupa que eu saí hoje. Não existe isso. Não existe fatalidade cega. Não existe o acaso. Alguém meteu a mão no saquinho, tirou a bolinha, na bolinha está meu nome. É você que vai pagar por essas dores. Isso não existe. Isso não existe. Aliás, como bem resumiu já o citado André Luiz, na obra Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Deus criou o livre-arbítrio, nós criamos a fatalidade. Então, Deus criou o livre-arbítrio. Agora, a fatalidade é por minha causa. O que é fatalidade? Eu errei. Fatalidade. Vou ter que corrigir o meu erro. É a lei de causa e efeito, é a lei de ação. Então, Deus criou o livre-arbítrio. Você tem o direito de fazer suas escolhas. Agora, se eu escolhi mal, o meu vizinho não vai ser responsável por isso. O responsável sou eu. Se tem fatalidade, é essa. Se tem fatalidade, é essa. Cada um segundo as suas obras. Lei de ação e reação, lei de causa e efeito. Nada de nos desesperarmos. Portanto, aliás, em momento algum, não devemos nos desesperar. Quem se desespera, piora tudo. Toda vez que você entra em desespero, piora tudo e você pode, como diz o outro, né? Pior emenda que o soneto. Você pode transformar a coisa pior do que está. Conservar a serenidade é o caminho a seguir. Se almejamos, quer dizer, se desejamos nossa recuperação integral. O oposto, que é o desequilíbrio, o oposto da serenidade é o desequilíbrio. O oposto, isto é, a lamentação constante, inconsequente, isso é um desequilíbrio, e muito pode nos prejudicar. A gente às vezes vê isso, né? A pessoa.
desesperada por alguma coisa, não tem que resolver. O pessoal diz, calma. Tem até um ditado que diz que você não deve tomar nenhuma decisão quando você está feliz demais, nem feliz, nem quando você está muito desesperado. Não tome decisão nesses dois pontos, porque pode não dar certo. Na maioria das vezes não dá certo. Né? E aí você mete os pés pelas mãos e a coisa piora. Aguarda, a serena, espera um pouco para tomar decisão. Né? Então, ele diz aqui, a lamentação, que é o desequilíbrio, ela leva ao sofrimento e pode nos prejudicar. Por exemplo, no livro Entre a Terra e o Céu, também do espírito André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, saímos curioso apontamento do capítulo 39. Trata-se de uma fala atribuída à personagem Clara, que é uma benfeitora, que em dado momento diz: eu trouxe aqui, eu vou compartilhar para vocês, eu trouxe esse texto do livro Nosso Lar, porque podia ser que alguém não tivesse, né? Deixa eu ver aqui. Esse aqui. Vocês estão vendo? Estamos, sim. Então, tá ótimo. O livro é Entre a Terra e o Céu, de Francisco de Xavier, pelo espírito André Luiz. Capítulo 39. Ponderações. Já está dizendo tudo, né? Ponderar, quer dizer, avalia, reflete bem. Palavras da benfeitora irmã Clara. Ela diz assim: agora que a oportunidade favorece a renovação, é preciso saber reconstruir o destino. Então, ó, agora que a oportunidade favorece a renovação. Então, o que está dando a entender? Que alguém esperou um tempo, entendeu? Esperou um tempo para a poeira baixar. Por isso ela diz, agora que a oportunidade favorece a renovação, é preciso saber construir o destino. Não duvidemos, quer dizer, não esqueçamos. Então, prestar bem atenção nisso. É sempre bom esperar a poeira baixar para você poder, né, reconstruir alguma coisa. Se você vai reconstruir, é porque a coisa foi destruída. E ela diz: não esqueçamos. A vida reduz-se a triste montão de trevas quando não se faz plena de trabalho. Quer dizer, quando a gente não trabalha, mas não é trabalhar limpando casa, construindo alguma coisa, não. Quando a gente não trabalha pelo nosso progresso, tá? Aí, quando você não trabalha pelo seu progresso, pela nossa melhora, pela nossa realização, a nossa vida reduz a triste botão de trevas. Fujamos a velha feira da lamentação. Aqui no nosso livro, se a gente voltar ao parágrafo que a gente estava lendo, diz assim: nada de nos desesperarmos. Portanto, aliás, em momento algum, conservar a serenidade é o caminho a seguir, se almejamos nossa recuperação integral. Oposto, o oposto, né, de serenidade é a lamentação constante e consequente. E isso, em muito, pode nos prejudicar. Aí ela diz aqui, ó, a vida, ela diz assim: fujamos à velha feira da lamentação. O que é a feira da lamentação? É aquela, oh meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Senhor, que como eu sou infeliz. Minha Santíssima, ajudai-me. E a pessoa fica o quê? Naquela velha, que ela chama feira de lamentação. Foi o que o autor, o José Joaquim Bueno Neto, falou. Lamentação constante e inconsequente só pode levar ao nosso prejuízo. E ela fala: fujamos à velha feira da lamentação. Onde a inércia, que você fica o tempo todo lamentando e não faz nada. Onde a inércia vende os seus frutos
amargosos. Você pode prestar atenção. Quando você encontra uma pessoa que vive se lamentando, você pode observar e você vai ver que aquela pessoa está parada do tempo. Não faz nada para ela mesma nem para ninguém. Ela só reclama, reclama do mundo, reclama do governo, reclama da vizinha, reclama de Deus, reclama de tudo. Para levantar, porém, a escada de nossa ascensão, é imprescindível banhar o espírito, cada dia, na fonte viva do amor que recompensa a si mesmo, com a alegria de dar. Então, para que você possa se levantar, se erguer, se renovar, reconstruir, é preciso trabalhar, trabalhar no bem, praticar a caridade, que é uma abominação, se autoeducar, se evangelizar, como diz o outro, né? Sacudir a poeira, essa poeira que fica impregnada, sabe? É preciso se renovar. O Pai Celeste é tudo presente, quer dizer, ele está sempre presente junto a nós, através do amor de que satura o universo. Então, Deus constantemente está derramando amor sobre o universo, sobre cada um de nós. Basta que você levante a cabeça e olhe à sua volta. Quanta coisa você pode fazer. O sentimento divino, o amor de Deus, é a corrente invisível em que se equilibram os mundos e os seres. Tudo no universo se equilibra no amor de Deus. Do trono excelso nasce o eterno manancial que sustenta o anjo na altura e alimenta o verbo no abismo. Então, Deus, na sua infinita bondade, ele atende a todas as suas criaturas, desde o espírito puro que auxilia seus irmãos inferiores, que somos nós, até aquele animalzinho, né? A minhoca, as bactérias, os seres mais ínfimos que estão andando pela Terra e que cada um tem a sua função, né? Ninguém fica desamparado. Ninguém fica desamparado. Então, a irmã Clara fala ponderação. Para com esse negócio de ficar, ninguém me ama, ninguém me quer, a minha vida é um inferno. Não tem gente que é assim? É. Se você vai conversar com aquela pessoa é assim. Ai, meu Deus, eu vou me matar, eu vou ir. E não faz nada, não se movimenta, não percebe a bondade do Pai, que espalha bênçãos para todo mundo. Mas você tem que ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Você tem que buscar. Quer que Deus traga ali para você? Olha aqui, meu filho, minha filha. Não. A gente tem que se movimentar. Né? Então, eu falo ponderação, calma, tranquilidade, nada de desespero. Vamos voltar ao livro As Curas de Jesus. É curioso que esse parágrafo assim está lá no texto, por isso que eu pulei, tá? É curioso, mas quando pensamos em feira, né? Porque ela falou, feira das lamentações, né? Então ele disse, é curioso. Mas quando pensamos em feira, imaginamos aquele local barulhento, né? Um lugar barulhento, com gente expondo produtos e competindo por fregueses. Pois é assim a lamentação, é o barulho da falta de conformação. Realmente, na feira, né, é todo mundo passando para lá e para cá, um vendedor que tem a barraca e diz, que freguesa, minha laranja. Tu diz, não, minha laranja é mais barata, eu tenho tomate, eu tenho verdura, e você fica falando, pergunta. Feira, normalmente, é uma coisa barulhenta. Então, por isso que ela comparou
com a Feira das Lamentações. Porque o que é uma lamentação? É o barulho da falta de conformação. Quando eu nunca vi ninguém inconformado que esteja em silêncio. Vocês já viram? Eu nunca vi. Normalmente aquele inconformado fica patati, patati. Às vezes é tão chato que você diz assim, eu acho que eu vou embora, porque eu não estou aguentando mais. Quer dizer, o barulho da inconformação dele, às vezes cansa a gente. Porque você já conversou com aquela pessoa, pediu para aquela pessoa ter calma, mas a pessoa está ali, ela está ali, ela tá... Aí você diz assim, sabe de uma coisa? Tchauzinho que eu vou embora. Porque o barulho da inconformação dela, da lamentação, é tanta que você, às vezes, fica cansada, né? Compreendemos como viajantes da eternidade, temporariamente mergulhados na carne. Realmente, nós somos espíritos mortais. Viajamos pelo universo. Em quantos planetas nós já vivemos? Em quantas regiões do espaço nós já passamos? Desde que Deus nos criou. Nós somos viajantes, viajantes da eternidade, né? Mas, no momento, estamos temporariamente encarnados. Por quê? Porque isso aqui é o tempo. Para alguns é 90 anos, para outros é 30, para outros é 10, para outros é 60. Ninguém vai ficar eternamente encarnado. A gente vai ficar um tempo, quando a gente vai embora. Pode até voltar depois para esse planeta, mas de repente pode até ir para outro lugar. Gente, nós somos viajores, né? E estamos temporariamente mergulhados lá cá, para o próprio aperfeiçoamento. É para isso que nós estamos aqui, encarnados. Nós, no grau evolutivo que nos encontramos, não somos missionários. Não estamos aqui em missão, não. Nós somos espíritos que ainda estão encarnados buscando o aperfeiçoamento, buscando educação. Não somos missionários. Estamos colhendo fruto das próprias escolhas que nós fizemos. Não é assim? Eu estou colhendo os frutos do meu livre-arbítrio. Lembra que ele citou aqui que o André Luiz disse aquela frase, né? Deus criou o livre-arbítrio, nós criamos a fatalidade. Então, eu estou colhendo os frutos das nossas próprias escolhas, da nossa fatalidade. Da nossa fatalidade. Porque Deus criou o livre-arbítrio e nós criamos a fatalidade. O que é a fatalidade? Lei de ação e reação, né? Lei de causa e efeito. Se eu estiver sempre fazendo boas escolhas, eu estou colhendo coisas boas, não é? Coisas boas. Não faz sentido ficarmos nos lamentando. É, não faz sentido ficarmos nos lamentando. Afinal de contas, nós construímos nosso destino. Se ele não está tão bom assim, só podemos culpar a nós mesmos. Não é verdade? Sim. Se eu estou passando hoje por alguma dificuldade, eu vou recolher de quem? Reclamar de quem? De mim mesmo. Só posso reclamar de mim mesmo. Não tem outra pessoa para botar culpa. Eu sou culpado. Toda dor que eu sentir, eu sou responsável por essa dor. Não tem outra, não tem outra. Não adianta a pessoa gritar, não é verdade. É, eu, eu sou honesto, eu sou uma pessoa boa, eu nunca fiz mal a ninguém, isso foi um erro divino. Deus errou. Não, Deus não erra. Deus não erra, tá? Deus não erra. Então, eu não posso alegar isso, que Deus errou e por isso eu estou passando dificuldades. Deus não erra. Aí ele vai dizer aqui,
engrossar o couro, né? Engrossar o couro dos que vivem a laborear na feira da lamentação, dificilmente irá nos ajudar. Aí tem um sofrendo ali, se lamentando, eu digo assim, ele está se lamentando na vida. Aí a minha vida também está ruim, eu vou para lá. Aí a outra diz, a minha vida está desgraça. A outra diz, a minha está mais do que desgraça. Aí como eu sou infeliz, eu sou mais infeliz do que você. Não tem gente que é assim? Tem gente que diz assim, e eu estou sentindo uma dor na perna. Ih, menina, é porque você não sabe a dor da minha coluna. Ai, eu estou tomando 5 remédios. Ih, o médico me passou 7. Sabe aquela coisa? Vocês já não viram assim? Mas você quer ver uma coisa que eu tenho uma raiva? Às vezes eu, assim, conversando em família, e alguém falava da sua doença. Aí eu dizia assim, menina, eu ando com problema de estômago. Aí alguém dizia assim, problema de estômago. Ih. Aí viu o outro, e eu também, e tenho tido tanta dor de cabeça. Aí daqui a pouco você olhava, tinha 4 pessoas conversando. A conversa descambava para a doença. Cada um contando falando da sua doença. Vocês já viram isso? Um fala da doença, o outro começa, o outro ali falando só de doença. Aí ele fala que isso é engrossar, né? O couro, engrossar o couro da feira da alimentação. Isso dificilmente vai nos ajudar. E ele diz aqui, no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, que é esse livro aqui, ó, o livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, vocês não precisam pegar, não. É, orientador Clarencio, deixa eu pegar aqui, o orientador Clarencio, ele vai dizer assim, o capítulo é o capítulo 29. Quem quiser anotar aí, Entre a Terra e o Céu, capítulo 29. Está lá no finalzinho do capítulo 29. Ele diz assim: como vemos, na nossa mente reside o comando. Olha só. Como vemos, na nossa mente reside o comando. A consciência traça o destino. O corpo reflete a alma. Toda agregação de matéria obedece a impulsos do espírito. Nossos pensamentos fabricam as formas de que nos utilizamos na vida. Então, ele está querendo dizer o quê? Que na nossa mente está a origem de tudo. Se você começa a falar só de doença, só de infelicidade, só de coisa ruim, você vai construindo aquilo na sua mente. Você vai dando vida àquele tipo de coisa. Entendeu? Você vai construindo aquilo. Aí depois ele diz: daqui a pouco, aquilo que você construiu aqui, aquela coisa, lembra que ele devia? Dor, azar, vida, sofrimento. Se você constrói isso, aquilo que está na Feira das Lamentações, você está traçando o seu destino, porque você vai dar materialidade àquilo. Você vai fazer aquilo se tornar uma realidade. Aí, a nossa consciência traça o nosso destino. O nosso perispírito vai se ressentir disso que a mente criou. Lembra que nós já estudamos isso? Esse fluido deletério que eu construí, que eu envenenei, vamos dizer que eu. Vamos dizer assim, não é que eu construí, mas que eu tornei doente, esse fluido que eu tornei doente com a minha lamentação, ele vai o quê?
se dirigir para o nosso perispírito. Ele vai envolver o nosso perispírito. E depois, esse perispírito doente vai derramar esse fluido sobre o nosso corpo. E aí o nosso corpo vai refletir a doença da alma. Quer dizer, a causa de tudo isso está na alma doente. Semana passada falamos sobre isso, lembra? A alma está doente. A alma possui a doença. E essa doença passou para o perispírito, passou para o nosso corpo. Aí ele diz: toda agregação de matéria, tudo que eu construo, obedece a impulsos do meu espírito. Nossos pensamentos fabricam as formas de que nos utilizamos na vida. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio de vida azar. Porque de tanto promover essa feira de lamentações, eu vou dando o quê? Corpo a ela. Eu vou dando materialidade a ela. E ela vai acabar se derramando no nosso corpo. E aí o nosso corpo vai começar o quê? A sofrer com as doenças. Que foi fruto de quem? Da minha mente. É uma criação minha. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Nosso pensamento é matéria. Eu construo aquilo. Eu sou responsável por aquilo. Entendeu? Aí, voltando aqui, ele vai dizer assim, né? Há uma última consideração a fazer. Voltei para as curas de Jesus. Há uma última consideração a fazer. Recorrendo à imagem dos amigos que intercedem pelo centurião junto a Jesus. Lembra que os centuriões foram falar com Jesus para pedir a Jesus que curasse o servo do centurião, porque o centurião era um homem bom. Então, ele diz aqui: há uma última consideração a fazer. Recorrendo à imagem dos amigos que intercedem pelo centurião junto a Jesus. Ela nos faz pensar em como é bom fazer o bem. Granjeamos amigos sem mesmo ter consciência disso. Quando ajudamos alguém, beneficiamos irmãos ligados a essa criatura e acabamos por conquistar corações em nosso favor. Toda vez que nós ajudamos alguém, seja esse alguém um encarnado ou um desencarnado, porque às vezes você faz uma prece por um desencarnado, não faz? Você está o quê? Ajudando esse desencarnado. Esse desencarnado que você está orando por ele, ele tem pessoas que o amam. Ele tem pessoas que o amam no plano espiritual. Então, se você está rezando por alguém no plano espiritual que está sofrendo, esse espírito desencarnado, ele tem outras pessoas, outros espíritos que o amam. O pai, a mãe, o irmão. E esses espíritos saberem que você, que está aqui encarnada, rezando por ele, eles passam o quê? A gostar de você. A mesma coisa acontece, por exemplo, você está andando pela rua, aí de repente houve um tiroteio, um assalto, que mais a gente vê acontecer aqui no Rio de Janeiro, né? No estado do Rio de Janeiro, no Brasil todo. Alguém foi morto. Ah, quem morreu foi um rapaz que estava roubando celular, foi um rapaz que estava roubando um carro, foi um bandido, o assaltante morreu. Ele morre e está lá na rua. Você passa de ônibus a pé, ou fica vendo na televisão, às vezes dá na televisão notícia, né? Houve um assalto, bandido, morreu. Se na hora você levar o seu pensamento ao alto e pedir: Senhor, tenha piedade desse nosso irmão que desencarnou de forma tão violenta, né? Ele estava cometendo um assalto e Jesus falou: quem vive pela espada, morre pela espada. E acabou sendo morto, ou pela polícia, por algum.
Tem misericórdia, Pai, desse nosso irmão que retornou ao plano espiritual, sem fazer nenhuma crítica ao que ele estava fazendo. Por ele ser um assaltante, estuprador, qualquer coisa. Você não critica. Você pede a Deus por ele. Esse espírito, que aqui estava fazendo muita desgraça, também tem gente que gosta dele. Entendeu? É uma... Não tem vários, gente, que às vezes você vê a polícia prender o bandido, aí vê a mãe e o irmão. Ai, meu filho, pelo favor de Deus. Não tem isso. Não tem a mãe, o pai, o irmão, que vão lá defender o assaltante. Estão encarnados. Mas também tem a família desencarnada. Então, você, aquela pessoa morreu ali daquela forma mais infeliz possível. Reza por ele. Pede a Deus, Senhor, tenha piedade desse nosso irmão. Derrama sua misericórdia sobre ele. Que ele seja encaminhado ao plano espiritual e lá seja esclarecido, amparado, consolado. Aquele espírito que gosta dele e que ouvir a sua prece pode se tornar amanhã alguém que venha te ajudar. Da mesma forma, presta atenção, da mesma forma. Você vê aquela pessoa que morreu daquela jeito, aí você diz assim, graças a Deus, menos um, cancelaram o CPF desse, não vale nada. Bandido, tem que morrer mesmo. Lembre-se, ele tem quem o ama. Qual é a mãe? Qual é o pai? Qual é o irmão? Qual é o amigo que vai gostar de ouvir o que você está falando sobre ele? Principalmente se esse espírito que gosta daquele que desencarnou não for um espírito evoluído. Porque se for um espírito evoluído, vai dizer assim: Senhor, tem piedade desse infeliz que está encarnado, que está desejando mal para o meu filho. Se for o espírito superior, né? Ele vai rezar por nós. Mas e se ele não for? Você acaba de ganhar um inimigo. E amanhã a gente pode ganhar uma obsessão sem saber o porquê. Por quê? Eu nunca fiz nada contra você. Por que está me obsediando? Aí vai dizer, lembra? Aquele dia que você passou na esquina e viu aquele cadáver lá? Em vez de fazer uma prece, você pedir, você até bateu palma? É meu filho. Entendeu? Então, nós podemos ganhar um amigo ou um terrível inimigo. Aí a professora vai dizer, mas Deus não vai defender você? Você é uma boa pessoa? Deus não vai te defender? O que Jesus falou? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não façais aos outros que não gostaria que te fizessem. Você gostaria que falassem isso do teu filho, se fosse teu filho que estivesse ali? Claro que não. Ele também não gostou. Entendeu? Então a gente tem que prestar atenção. A gente tem que prestar atenção. Então ele diz aqui, ele fala, há uma última consideração a fazer, recorrendo à imagem dos amigos, intercedendo pelo centurião. Por que os judeus foram pedir a Jesus para ajudar o centurião que era romano, de, uma, de um povo que era inimigo dos judeus? E aquele centurião romano ajudava os judeus. Então, eles foram pedir a Jesus que ajudasse o romano, que era bom, apesar dele ser do resto do povo romano. Não gostarem deles, mas aquele romano era bom. Então, aquele romano granjeou amigos. Então, ele fala aqui, essa passagem nos faz pensar em como é bom fazer o bem. Granjeamos amigos, quer dizer, ganhamos amigos, sem mesmo ter Ô, consciência disso. Fala, Ana. uma vez lá em Madureira, tinha um usuário de droga, uma criança, sabe? E ela estava próximo de uma lanchonete, todo mundo comendo, e ela queria, né? Porque ela estava com fome. Aí, quando eu vi a cena, eu fiquei com pena, né? Aí fui lá, comprei um lanche e dei pro garoto. Eu senti a presença de um espírito me agradecendo. E eu fiquei, sabe?
Comecei a chorar. Isso. Eu comecei a chorar, porque o menino tinha assim, o tamanho do meu neto, como poderia ser meu neto, né? E E aí eu deduzi, eu cheguei à conclusão que seria a avó do garoto, que já estava do outro lado. E ela agradeceu, você porque ganhou. fazia horas que o garoto estava ali, entendeu? E as pessoas lanchando Não, e o menino olhando. quer dizer, você granjeou uma amiga. Você granjeou uma amiga. E, Olha que eu nunca aconteceu isso comigo. e Nunca. Foi a primeira vez. você poderia até nem ter percebido, se você não tivesse a mediunidade, você não teria nem percebido, mas mesmo assim teria granjeado uma amiga. É o que ele diz. Às vezes você ganha amigos e você nem percebe. Um dia É, que a gente esteja passando por uma dificuldade, esses amigos vão interceder junto a Jesus por nós. E você vai é, receber ajuda sem saber que, às vezes, é aquele espírito que um dia você rezou por alguém que ele amava e que estava lá caído na rua e que está te ajudando. Ficou tão agradecido, você nem vai saber de onde veio a ajuda, nem vai ter consciência. Entendeu? verdade. Aí ele diz assim: quando ajudamos alguém, beneficiamos irmãos ligados a essa criatura e acabamos por conquistar corações em nosso favor. Você passa a ter uma legião de amigos. O dia que tu escorregar, cair, quebrar a cara, vai ter um monte querendo te ajudar. Agora, se você é uma pessoa amarga, vai ter um monte querendo atirar pedra em cima de você. E vibrando. Bem feito, bem feito. Não foi por acaso que Jesus estabeleceu todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos. Foi a mim que o fizeste. Lembra? Eu vou até ler aqui. Em Mateus, capítulo 25, versículo 40, quando Jesus diz assim, ele vai dizer assim, é, e o rei lhe responderá: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizeste o bem a um destes mais pequenos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Eu vou até ler antes, vocês podem botar aí, Mateus capítulo 25, do versículo 35 a 40. Versículo 35 a 40. Diz assim: porque eu tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me acolhestes. Estava nu e me vestistes. Doente e me visitastes. Na prisão viestes a mim. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando é que nos sucedeu ver-te com fome e alimentar-te, com sede dar-te de beber? Quando nos sucedeu ver-te estrangeiro e acolher-te nu e vestir-te? Quando é que nos sucedeu ver-te doente, em prisão e irmos a ti? E o rei lhes responderá: em verdade eu vos declaro, mais pequenos que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Então, toda vez, né, é o que ele diz aqui, toda vez que a gente dirigiu o pensamento de amor a a uma pessoa infeliz, infeliz, a gente envolve esse infeliz para doente, abandonado, na marginalidade. Toda esse infeliz ele chama de menores. Então, todas as vezes que fizeste isso a um dos menores, a um desses infelizes, dos meus irmãos, foi a mim que fizestes. É como se você estivesse fazendo para Jesus. Entendeu? Aí ele diz: beneficiando a quem quer que seja, diminui carga de obrigações da espiritualidade, amiga, a serviço do Cristo, né? Diminuímos a carga de obrigação da espiritualidade, amiga, a serviço do quem beneficiamos indiretamente. Por quê? Porque o mestre e os espíritos
superiores, eles têm muito o que fazer e muito a quem ajudar. Então, se você faz isso, você está tirando o quê? O peso deles. Entendeu? É como assim que um benfeitor, Jesus, tivesse que atender 40 pessoas. Aí você vai lá e socorre dois. Pronto, ele já não tem mais que atender 40, ele agora só tem 38. Entendeu? Você está ajudando. Por isso que tem aquele caso que diz, né, Jesus precisa muito de ajuda, porque a seara dele é muito grande, mas aqueles que estão realmente com vontade de ajudar são muito poucos. Por isso ele diz aqui que a carga de obrigações da espiritualidade, amiga, a serviço do Cristo. Se você vai lá fazer, diminuir, você vai diminuir a carga de trabalho da espiritualidade amiga que trabalha para o Cristo. É tipo assim, eu estou carregando 40 quilos. Vem cá, me dá 5 quilos aqui que eu carrego para você. Pronto, agora você só vai levar 35. Não foi o que Simeão fez com Jesus? Carregou a cruz durante o tempo para Jesus. Aliviou a Jesus durante o tempo, né? Continua aqui. O centurião era um bom, contrariando as expectativas, conquistar o coração dos habitantes daquela comunidade. Ele era um homem bom. E mesmo sendo um romano, as pessoas gostaram dele. Ele, o centurião, mandara erguer uma sinagoga, construir uma sinagoga para os judeus. Tinha carinho pelos seus servos. Toda essa soma de bons sentimentos e atitudes reverteram em seu próprio benefício. Ele é digno de que lhe conceda isso, pois ama a nossa nação e ele mesmo edificou a sinagoga para nós, diziam. Então, como era um homem bom, ele merecia que os amigos, os judeus, fossem lá pedir por Jesus, para ajudá-lo. Ele merecia essa ajuda. Ele era um homem bom. Jesus diz não ter encontrado fé daquele jeito em Israel. Não era só uma mera fé religiosa, era a fé que edifica no bem, era a fé com obras. Ele era um homem que tinha fé, mas fé com obras. Não era só aquela, eu acredito, eu acredito. Não. Ele dizia, eu acredito, e fazia. Porque tem a fé, aquela fé que você diz, ai, Senhor, eu acredito, eu acredito. Mas não levanta da cadeira. E ter a fé com obras. Eu tenho fé, mas eu vou lá trabalhar para ajudar. Né? Era a fé que edifica do bem. Ele não era discípulo de Jesus. Sem ser discípulo de Jesus, o centurião o encantou. Jesus se encantou por ele, e ele não era nem discípulo de Jesus, ele não era cristão, ele não era judeu, ele não era da religião de Jesus. Mas Jesus viu que aquele homem era um homem bom. Eis o verdadeiro discipulado. Dispensa aspectos exteriores, porque vem do coração. Você não precisa ser espírita para praticar o bem, entendeu? Você não precisa bater em estuda as obras de Kardec, não. Você pode nem ter religião, mas se você faz o que Jesus recomendou, ama o seu próximo, trabalha e ajuda, Jesus o considera discípulo dele. Por isso ele ensinava, por isso Jesus ensinava, todos conhecerão que são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Isso está em João, capítulo 13, versículo 35. Então, Jesus diz, todo aquele que amar o seu irmão, que ajudar o seu próximo, seja o seu próximo encarnado, desencarnado, que os desencarnados também são nossos irmãos. Todo aquele que amar, respeitar, auxiliar o seu irmão, seja ele encarnado ou desencarnado, é discípulo de Jesus, mesmo que não seja cristão. Pode ser um budista, que não é cristão. Pode ser um, um judeu, que não é cristão. Né?
pode ser um indiano que não é cristão, pode ser um ateu, que não acredita em Deus, que não acredita em Jesus, que não aceita o Evangelho, mas ajuda todo mundo. É discípulo de Jesus. Ele diz: todos conhecerão que são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Aquele que ama o seu irmão, que faz o bem, é discípulo de Jesus, mesmo que ele não seja cristão, mesmo que seja um ateu. Mas é discípulo de Jesus. Ele não sabe disso, mas ele é discípulo de Jesus. Porque ele faz o quê? A vontade do Pai. Ele não age contra a economia universal. Ele nem conhece as leis divinas, mas ele tem elas aqui, ó, na consciência. Onde estão escritas as leis de Deus? Na nossa consciência. E ele faz exatamente aquilo. Mesmo não tendo esses títulos, esse aspecto exterior, que é, eu sou católico, eu sou isso, eu sou aquilo. Ele faz. Então ele é discípulo de Jesus. Muito interessante esse estudo, né? Muito interessante esse estudo, de um grande orientação. Gente, semana que vem nós vamos estudar o homem de mão ressecada, né? Hoje são dia 27. Dia 27/8/26. Capítulo 5, o homem de mão ressecada. Muito interessante também esse estudo que nós vamos fazer, tá? O homem de mão ressecada. Daqui a pouco a gente vai começar o estudo do livro dos médiuns, né? Que é muito importante e interessante também. Tem muita coisa aí que a gente vai aprender. E hoje nós temos a questão, vamos começar a estudar a questão 225. Essa questão, ela é bastante complexa e merece muito da nossa atenção. Então, eu vou pedir aqui, né, para a nossa irmã Ideína. Ideína, minha amiga, você pode fazer a nossa prece de agradecimento? Vamos então levar nosso pensamento a Deus, Pai da vida, agradecendo pela oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, na casa de Francisco de Assis, amparado por essas equipes socorristas que nos fortalece, que nos esclarece, pedindo, Senhor, que a sua paz se faça no coração de cada um e que sejamos dignos, mais uma vez, Senhor, de estarmos reunidos em seu nome. Que a sua paz se faça hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, minhas irmãs, nós vamos dar uma paradinha aqui.